Olá, um bom ano para si. Seja bem-vindo ao programa Eclésia, que a cada dia está consigo. Hoje olhamos para as leituras propostas na liturgia do próximo domingo, o domingo da Epifania, mas queremos hoje também olhar para o jubileu que o Papa Francisco iniciou há alguns dias, convocando cada cristão a ser peregrino da esperança. Connosco está o Padre Domingos Arias, professor de Sagrada Escritura, natural da Diocese do Porto, a quem agradeço a sua presença. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Padre Domingos, convidava-o a ajudar-nos a perceber o significado do jubileu. Que ano especial é este que é convocado de uma forma ordinária a cada 25 anos? O que é que nos é proposto com esta celebração? Boa tarde, Lígia e ouvintes. Agradeço o convite e também esta partilha sobre as raízes bíblicas do jubileu. Efetivamente, o jubileu está ligado aos anos, ao sábado, que em hebraico se diz Shabbat, que era o dia de descanso e de louvor de Deus, e que ainda hoje, na tradição judaica, é visto como um dia de liberdade, porque não se trabalha, as pessoas libertam-se do trabalho, é um dia de descanso para louvar a Deus. Assim como Deus criou o mundo na perspectiva da fonte sacerdotal com que abre o livro do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, para que o homem descanse, se liberte do trabalho, do stress do dia-a-dia e para louvar a Deus. Há aqui uma perspectiva também de recomeço. Exatamente, e de recomeço é uma paragem para depois se recomeçar com novas energias, inspirado naturalmente na palavra de Deus. E porque é uma paragem ou uma celebração, um recomeço a cada 25 anos? Exatamente, é isso, era isso esse que o calendário. Eu ia tentar explicar. Portanto, ao 7º dia, Deus descansou, a comunidade judaica descansa, e então, de 7 em 7 anos, começou essa tradição também de se fazer um repouso sabático. E depois, essa tradição passou a ser de 7 vezes 7, que dá 49 anos. E então, no final dos 49 anos, no ano 50º, celebrava-se um grande jubileu. E então, esse jubileu era muito importante porque era um momento de libertação das próprias terras, não é? Porque a terra, sendo um dom de Deus, havia ocasiões em que determinados israelitas, devido às dívidas e tal, tinham de vender as propriedades, muitas vezes tornar-se escravos para pagar as dívidas. Então, nesse ano, as terras eram devolvidas aos proprietários, as pessoas eram libertas. Depois, também associado a isto, temos, portanto, essa tradição de celebrar um ano de libertação dos escravos, um ano diferente dos outros, de pousio das terras, um ano que permitisse um recomeçar da vida das pessoas. Estamos num contexto, numa civilização também agrícola, seria um recomeço de tudo, não é? Depois, mais tarde, isto, de 50 em 50 anos, seria na altura do Papa Clemente VI, depois com o Papa Paulo II, a partir de mais ou menos do ano de 1470, passou-se para a celebração a cada 25 anos. Exatamente, de 25 em 25 anos. Mas realmente as raízes bíblicas começam pelos 50 e depois com uma coisa muito bonita. Esse ano era anunciado com o toque da trombeta do Iobel, que era um corno de carneiro, não é? E esse corno de carneiro anuncia o ano jubilar. Daí que em hebraico se diz Iobel, daí a raiz de jubilar venha exatamente a palavra Iobel.
E é interessante perceber como a parte da espiritualidade aí se conjugava muito com a vida concreta das pessoas, que era, naquela altura, a agricultura, o cultivo da terra, e como isso também marcava a vida e o calendário das pessoas. E era mesmo uma lei, a lei do jubileu, que no dizer de alguns especialistas da Bíblia, ela tinha como proposta um ideal de justiça, fraternidade, de igualdade social, porque os escravos eram libertados. É evidente que era um ideal. Se me pergunta que se concretamente sempre se concretizou este ideal em todas as suas vertentes, claro que nunca um ideal é mesmo um ideal. Mas o espírito do ideal era mesmo muito importante porque tinha a ver com a justiça, a fraternidade, a igualdade social, porque o povo israelita tinha essa consciência de que a terra e eles que foram libertados do Egito pertencem a Deus. E, portanto, são todos irmãos uns dos outros, não pode haver escravos, nem diferenças, não é? Portanto, era um ano diferente e esta característica realmente faz prevalecer esta ideia de que este ideal do jubileu era mesmo o único entre os povos do Médio Oriente Antigo. Podemos perceber uma diferença entre os jubileus ordinários, aqueles celebrados atualmente de 25 em 25 anos, e os jubileus extraordinários. Por exemplo, podemos recordar o último convocado pelo Papa Francisco, o Jubileu da Misericórdia. Há uma diferença, há um intuito objetivo quando, por exemplo, o Papa Francisco deseja convocar a Igreja a um ano da Misericórdia, a um jubileu extraordinário. Eu, pessoalmente, até gostaria ainda de remontar a Cristo, não é? Porque é curioso que Jesus, quando na homilia da sinagoga da sua terra, ele faz o comentário chamado a ler e faz, digamos assim, a primeira homilia de Jesus, ele apresenta-se exatamente, ele lê uma passagem de Isaías 61, em que o profeta fala exatamente de um ano jubilado, libertação dos escravos, dos oprimidos, etc. A proclamação de um ano da graça de Deus. Então, Jesus toma estas palavras e ele apresenta-se mesmo como aquele que vem para concretizar este ano da graça, este jubileu, iniciar, lá está, um começo novo na história humana, em que ele mesmo se apresenta como o profeta, o Messias que vem para realizar todos os ideais do Antigo Testamento e, portanto, levar a uma libertação já não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Aí pode-se ler também o significado da Porta Santa, que é um dos símbolos fortes do jubileu. Exatamente. E é curioso, como a Lígia disse, que realmente depois os jubileus na Igreja começam no ano 1300, também de 25 em 25 anos, e os símbolos realmente são esses, o da Porta Santa, abrir um tempo novo, não é? Mas fazer a passagem também pela porta. Fazer a passagem, não é? Porque quando abrimos uma porta, abre-se um novo horizonte. E é isso que Jesus veio abrir à humanidade. Ele é que é a porta que abre a humanidade à vida eterna, que abre a humanidade à salvação, que liberta a humanidade de todos os seus medos, inclusivamente o medo maior e mais perigoso, que é a morte, qual o ser humano, pelas suas próprias forças, não tem solução. Portanto, ele apresenta-se como uma porta que abre a humanidade uma perspectiva de vida eterna e uma salvação. De alguma forma, deixado para trás algo que aprisiona, algo que condiciona, e passado pela Porta Santa tem este significado. Exatamente, de libertação. Libertação, que é já a grande ideia presente nos jubileus do Antigo Testamento, libertação da escravidão e tudo isso. Este jubileu que o Papa Francisco iniciou na passada noite de Natal, no dia 24 de dezembro, o Papa convida-nos nesta celebração deste novo ano santo, agora o ano 2025, a este tema Peregrinos de Esperança.
muito ligado ao contexto atual das pessoas. O Papa Francisco, ao propor-nos esta celebração, Peregrinos de Esperança, é um olhar que nasce do mundo, nasce da atualidade, que o Papa Francisco reconhece o contexto dos cristãos e convida-os a um caminhar, mas a um caminhar acompanhados de esperança. Exatamente. E começa logo pelo gesto simbólico. O Papa quis iniciar o Ano Santo visitando uma prisão, abrindo as portas, digamos assim, num gesto simbólico, todos os prisioneiros, não é? Para que... Uma linguagem muito simbólica. Muito simbólica, para que realmente eles são pessoas, não é? E, portanto, Deus vem para libertar-nos a todos. Todos somos filhos de Deus, não é? Portanto, esse gesto é muito forte. Depois, realmente, o tema da esperança cai imensamente bem neste mundo, como o Papa Francisco diz, que está em guerra aos pedaços, não é? O Papa aponta-nos para Cristo, que é a nossa esperança, que nos faz ver mais longe do que o horizonte presente de guerra, de conflitos, de mudanças climáticas. No fundo, com este gesto e o jubileu, abrir-nos à esperança, a vermos mais longe, a vermos o nosso futuro em Deus, não é? Que é eterno. Vamos perceber também, a partir das propostas das leituras para o próximo domingo, o domingo da Epifania, de que forma também é que as leituras nos convidam a esse caminho iluminado e com esperança nas leituras que são propostas então para a celebração do próximo domingo. Vamos escutar o Evangelho de São Mateus na voz do jornalista Paulo Rocha. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Padre Domingos, este relato de São Marcos, podemos entendê-lo como uma... Mateus, obrigada pela retificação. Podemos entendê-lo como uma história desconcertante em que magos andam à procura de um rei e vão encontrá-lo na fragilidade humana de um bebê numa manjedoura feita de palhas? É curioso. Eu gostava apenas de dizer que estamos diante de um midrash, quer dizer, uma catequese sobre a pessoa de Jesus, não é? Então, o que é que este texto nos ajuda a perceber? E, em primeiro lugar, e até ligando com o tema do jubileu, é que estes magos são peregrinos, não é? Outra ideia ligada, e que, no fundo, é a nossa condição humana. Nós somos peregrinos sobre a terra. À procura de sinais que os guiem. Exatamente, é isso que nos abre a esperança, porque o peregrino tem sempre a esperança de encontrar sempre uma realidade melhor, nova, à medida que caminha. E realmente eu
acho que estes buscadores, os magos são buscadores de Deus, não é? Peregrinos, buscadores. Aliás, eu retomava até aqui uma ideia muito interessante do teólogo Tomás Halley, que esteve aqui há pouco tempo, o teólogo checo, que ele diz que hoje a distinção já não é entre crentes e não crentes, mas entre buscadores e não buscadores. Porque em todas as religiões, ou mesmo, digamos, na não crença, há pessoas que buscam. Seja na poesia, são buscadores de Deus. Noutras religiões há uma busca, não é? Porque Deus, sendo tão grande e Pai de todos, Ele deixou-nos marcas e o nosso coração não descansa, como dizia Santo Agostinho, enquanto não repousar nele, não é? De modo que eles são o protótipo dos buscadores de Deus. E esta é uma ideia muito bonita, porque nos convida a todos a andarmos sempre à procura e não pararmos, e não nos acomodarmos na indiferença, etc. Mas começava também por ver os sinais, a estrela, não é? A estrela que brilha na escuridão. Exatamente, eles eram astrólogos, supostamente, não é? E então é curioso que eles andavam à procura de mais, e ao verem aquela estrela, ela, no fundo, porque eles já andavam à procura, e ela foi, digamos, o sinal que lhes disse para eles buscarem mais e seguirem. E é curioso que, sendo eles pagãos, não é? Não da tradição de Israel, e não conhecendo sequer o Deus de Israel, a estrela vai guiá-los precisamente ao menino Jesus, a Jesus, ao encontro com Jesus. E é nesse encontro com Jesus que eles mudam a sua vida e regressam a casa por um caminho diferente. Porque já não passam mudou por Jerusalém, a cidade do rei Herodes e dos doutores da lei, dos especialistas da Bíblia e da Escritura. Como diz o Evangelho no final, regressaram à sua terra por outro caminho, porque o encontro com Jesus já muda. Exatamente, a vida das muda pessoas. A nossa vida, e quando nós nos encontramos verdadeiramente com Ele, Ele muda. E toda a história dos Evangelhos é o contar de histórias de Pedro, de Paulo, dos Evangelhos e das cartas, que se encontraram com Jesus e mudaram radicalmente a sua vida, não é? Deixe-me ir ainda à simbologia da estrela e da escuridão. Tantas vezes na escuridão é onde se encontram melhor os sinais. É onde se veem melhor os sinais, neste caso de Deus, ou podemos falar sinais de humanidade, sinais de amor. Exatamente. E eu aí até ligava à esperança, não é? Porque é evidente, como peregrinos, nós caminhamos de dia, caminhamos de noite. E hoje a noite do mundo é muito grande, não é? E quando eu digo a noite, digo as guerras, a violência, todo este ambiente da mudança climática, que no fundo são sinais muito negativos e de escuridão do lado mau da humanidade, que Deus criou para o bem e que muitas vezes, recusando a Deus e deixando-se inspirar na palavra de Deus, acabam por gerar as trevas, o vazio existencial que hoje sente-se tanto nas nossas sociedades, a fragmentação, a falta de amor, de carinho, de ternura, de fraternidade autêntica e verdadeira. Há uma certa nostalgia, não é? De um verdadeiro amor, da ternura. E de facto, nesta noite do mundo, a estrela da fé, a estrela da palavra de Deus, para nós pode ser uma luz, um sinal. E, no fundo, eu ligava com a esperança porque no meio do mundo em guerra, mudança climática, há também tantos sinais positivos, tanta gente que cada dia faz o bem, que busca a Deus, que ama os outros, que é solidária, que cria fraternidade. Ora, isso são grandes sinais de esperança, de que o homem, embora tenha um lado escuro de pecado, de mal, de egoísmo, de guerra, de ganância, de avareza, mas tenha o lado luminoso, e que no fundo são esses sinais que Deus também vai colocando no nosso caminho. Tal como os magos que
tal como os magos que tinham um coração à procura da verdade, também isso se pode dizer do ser humano. Ainda que brevemente pedia-lhe um olhar sobre a leitura de Isaías, que é a primeira leitura, e também sobre a segunda leitura, a carta aos Efésios. Ao olhar do Evangelho e estas duas leituras, a primeira e a segunda, de que forma é que nós podemos olhar para estas leituras que são propostas neste domingo da Epifania do Senhor? Sim, a primeira leitura, que no fundo é um convite que os povos subam à montanha do Senhor, subam a Jerusalém, onde está o templo, em peregrinação, já está presente esta dimensão universal, de que a salvação de Deus é para todos. E aí conjuga depois com o Evangelho. Os magos não pertencem à tradição de Israel, não são membros do povo de Deus, são pagãos, mas andam em busca, são buscadores, não é? E por isso, Jerusalém aqui abre-se a todos os buscadores de Deus para que subam ao monte do Senhor e no templo de Jerusalém se encontrem com Deus, para que a sua vida se torne feliz, cheia de alegria, cheia de amor, de verdade, de fraternidade. E na segunda leitura, em que São Paulo afirma que também os gentios recebem a mesma herança prometida. Exatamente, aí temos um grande ponto de ligação com os magos. E mais, diz que em Cristo se revelou o mistério de Deus. Esta palavra grega, mysterion, significa o plano de Deus, que estava oculto aos olhos da humanidade, e daí que a humanidade andou sempre à procura de Deus. Os pagãos, no fundo, adoraram o sol, a lua, as estrelas, pensando que eram deuses, mas eles estavam à procura. Não é? E o povo de Israel, que aí teve a eleição, Deus revela-se desde o Abraão, faz uma história de aliança com eles. E então, no fundo, esta leitura diz que em Cristo se revela totalmente o mistério do amor de Deus, que criou a humanidade e que vem sempre de diversas formas ao encontro da humanidade. Em Cristo, este mistério é revelado para todos. Para todos. Para judeus, que são o povo da primeira escolha de Deus, da eleição, e para os pagãos, para toda a humanidade. Obrigada, Padre Domingos, por ter estado connosco e nos deixar esse convite estendido a todos. Amanhã marcamos encontro na Antena 1 pelas 6 horas, mas a qualquer hora esperamos por si no portal de informação agência.eclesia.pt. Obrigada por ter estado connosco. Desejamos-lhe uma excelente tarde, um ótimo fim de semana e um bom ano. Até amanhã, se Deus quiser.